Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal do Dicas. É muito bom ter você por aqui. Meu nome é Suzana Matos e fique com a gente, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre a questão da captação de recursos, mas hoje falando sobre o código de ética do profissional de captação de recursos. Muito bem, nós falamos no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, que a função de captador de recursos foi reconhecida desde 2021, se eu não me engano, 26 de fevereiro de 2021, foi publicado lá na BCR, que foi reconhecida como uma profissão. Então, a CBO, Código Brasileiro de Ocupações, reconheceu a profissão e oficializou isso. Então, existe um código, 4110-55, que é reconhecido como uma função de captador de recursos. E esse captador de recursos, a partir de então, precisa sim ser remunerado mensalmente e não agora somente incluído dentro de um percentual dos projetos. É importante que haja isso como valorização do profissional, que se dedica, que estuda, que se qualifica para poder oferecer um trabalho de qualidade para as organizações. Então, é muito importante que isso aconteça. Se você tem uma organização de pequeno porte, não pode pagar um captador full time tanto tempo, você pode captar, chamar um captador para ficar algumas horas e pagar, mas é importante que pague por esse valor, que seja R$ 500 por mês, seja R$ 1.000 por mês, mas esse profissional precisa receber além daquilo que pode ser sim incluído no percentual de captação de uma empresa ou de uma captação em si específica. E pensando na captação, a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captação de Recursos, na luta aí muito do presidente João Paulo Vergueiro, atual presidente da BCR, luta muito por essa conquista, lutou muito por essa conquista do reconhecimento da profissão, mas também desenvolveram um código de ética, assim como toda profissão tem, né? E o profissional na área de captação de recursos, ele precisa entender que ele é uma pessoa que foi dado a confiança a ele, porque ele vai conhecer tudo sobre a organização. Para captar recursos, é preciso conhecer tudo sobre a organização, estar na organização, para que possa falar com credibilidade e com potência daquilo que ele está procurando oferecer e correr atrás de recursos. Então, dentro disso, existe a questão da integridade, a questão da transparência, do respeito, da informação que se recebe, da honestidade em relação à intenção com doador ou não, fazer esse trâmite somente entre organização e empresas. Infelizmente, em toda a profissão, existem os desvios, né, as má-fés, e isso acaba interferindo e queimando a imagem da profissão, né? Então, foi elaborado um código de ética, e eu vou pincelar aqui alguns itens, alguns tópicos, na verdade, do código de ética, né? Eu estou aqui no site da BCR e o ponto 1 fala sobre a legalidade, que o captador deve respeitar incondicionalmente a legislação do país. Então, está dentro do país, respeite o que a legislação diz e execute dentro daquilo. Sobre a remuneração, o captador de recursos deve receber pelo seu trabalho apenas com remuneração pré-estabelecida, aquilo que a gente já falou. Pague. Não aceite comissionamento baseado em resultados obtidos. Tem que ter um salário base e receber por isso. Terceiro, sobre a confidencialidade e lealdade aos doadores. Então, o captador deve respeitar o sigilo das informações sobre os doadores, não passar isso jamais sem permissão, em nome da organização que trabalha. Se você trabalha para X organização, é para aquela organização que você presta serviço. E você não pode passar informações dessa organização sem nenhuma autorização do gestor da diretoria de jeito nenhum. Sobre a transparência nas informações, é importante que você seja sincero. Às vezes a gente quer captar recursos, a gente quer enfeitar e colocar coisa. Não, seja sincero. Então vá, conheça, por isso que é importante o captador precisa conhecer a organização, estar em loco, ter um tempo de vivência, conversar com a gestão, conversar com os educadores, conversar com os atendidos, conversar com o público, para saber e falar as informações corretas, né? O captador de recursos deve exigir na organização para a qual trabalha total transparência na gestão dos recursos captados. Então, você trabalhou lá intensamente, captou R$ 100.000 para aquela organização. E aqueles R$ 100.000 estava destinado para aquele projeto de crianças e adolescentes. Aquele valor tem que ser seguido 100% para aquele projeto e prestado contas.
Isso aí vai ser acordado no termo de parceria ou edital, se vai ser trimestralmente, anualmente, no fim do projeto, enfim, mas tem que ser seguido à risca, senão a organização se queima e o próprio profissional também. Sobre conflitos de interesse, o captador de recursos, deve cuidar para que não existam conflitos de interesse no desenvolvimento da sua atividade. Então, tu tá lá como captador representando a organização, mas de repente tu tá numa baita de uma empresa e a empresa fala, eu vou chamar você para trabalhar. Gente, tu tá ali representando como captador de recursos. Claro que é tentador de vir e conversar, mas naquele momento você está ali como captador de recursos. Então, não queira pleitear vantagens para você utilizando o nome da organização, isso não pode. Sobre os direitos do doador. Item 6, né? Eu estou no item 6 já. Depois eu passo tudo aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo, você pode conferir. O captador de recursos deve respeitar e divulgar o Estatuto dos Direitos do Doador. E aí tem o Estatuto do Direito do Doador, que eu vou deixar aqui embaixo também, que a BCR também passa, que é muito bacana. Olha, eu vou ler só um trechinho. Para que as pessoas e organizações interessadas em doar tenham plena confiança nas organizações do terceiro setor e apresentam vínculos e compromissos, a BCR declara que todo doador tem os seguintes direitos. E aí vão passando aqui embaixo, são cerca de 9, você vai ver muito bacana. Um outro item fala sobre a relação do captador com as organizações para as quais ele mobiliza o recurso. O captador deve estar comprometido com as condições de sustentabilidade da organização. Então, se você sabe que você é captador de recursos e aquela organização, contratou você para você estabelecer uma meta de correr atrás de X valores, você precisa correr atrás disso e saber que disso também depende a sustentabilidade da organização, né? E isso é importante seguir. E claro, são desafios, não é fácil, não é da noite para o dia, mas para isso tem planejamentos e estratégias, né? E aí, sobre sanções, né? Sempre que a conduta de um associado for de denúncia identificado, por exemplo, no caso da BCR aqui, eles vão seguir regras que aí vão passar com certeza por desligamento, essas coisas todas. E você que é captador de recursos, assim como eu, você pode se cadastrar na BCR, como eu também. Já vou fazer, só estou esperando o momento certo, porque tem um custo para isso. Você pode se cadastrar, receber uma carteirinha de captador de recursos e receber desconto, inclusive, nos cursos que a própria BCR passa. Então, gente, nós falamos hoje sobre a ética na captação de recursos. Ética é o nosso comportamento, é a nossa postura. E a profissão também de captador de recursos tem a sua ética. E tá tudo aqui embaixo, aqui no rodapé, o que eu falei para você, assim como os pontos, assim como o Estatuto do Direito do Doador, para que você possa acompanhar. É isso, gente. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.